Bom, voltamos aqui. Voltamos aqui. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai, Gaur Premanandi, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Bhagavatam, verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas e, como árvores dos desejos, satisfazem os desejos das entidades vivas, em especial a sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sma Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavodi Pastata Desatarine. Hare Krishna. Marcos Maria Branquinho. Reverências, todas as glórias Srila Prabhupada. Jai. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo, nossa leitura meditativa do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 3, Status Quo, capítulo 21, a conversa entre Manu e Kardama. Na verdade, não iniciou a conversa ainda, por enquanto está descrevendo como Kardama Muni executou meditação através do processo de yoga mística, de Ashtanga Yoga, por 10.000 anos, para poder então alcançar a perfeição e ter o Darshana,
pessoal de Krishna, né? Então, ainda Mano não apareceu aí no local, né? E então estamos agora fazendo essa descrição, né? Então tá, vamos lá então. Verso 8. Tava prashano bhagavan puskarakshat krite juge darshayama satam kshataha shabdam brahma dada vapuru. Então Maitreya está descrevendo para Vidura, né, essa realização alcançada por Kardama Muni, né? Vamos ler palavra por palavra. Tava, então, Prasana, estando satisfeito. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Pushkaraksha, de olhos de lótus. Krita Yuge, na Satya Yuga, Darshayan, Achá, mostrou tam a este Kardama Muni, Kshataha, ó Vidura, Shabdam, só pode ser compreendido através dos Vedas. Brahma, a verdade absoluta. Dadat, manifestando Vapur, seu corpo transcendental. Bom dia, Fernando Araújo, Hare Krishna. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, na Satya Yuga, a suprema personalidade de Deus, de olhos de lótus, estando satisfeito, mostrou-se a este Kardama Muni, manifestando sua forma transcendental, que só pode ser compreendida através dos Vedas. Parece uma dicotomia, né? Uma contradição, porque no Bhagavad Gita, Krishna diz que não se pode, através do estudo dos Vedas, alcançar, ver a forma transcendental de Krishna. E também o Senhor Brahma também fala isso. Mas por algum motivo aqui Maitreya disse que só pode ser através dos Vedas. Vamos ver o que Prabhupada fala aqui no significado. O significado de Srila Prabhupada. Aqui há 2 pontos muito significativos. O primeiro é que Kardama Muni obteve sucesso pela prática de yoga no início da Satya Yuga, ou seja, há mais de 4 milhões de anos atrás, né? Muito tempo, né? Quando as pessoas costumavam viver por 100 mil anos, quer dizer, não eram seres humanos comuns, né? Inclusive Kardama Muni é filho de Brahma, diretamente filho de Brahma, né? Kardama Muni alcançou o sucesso e o Senhor, estando satisfeito com ele, mostrou-lhe sua forma, que não é imaginária. Às vezes, os impersonalistas recomendam que podemos arbitrariamente concentrar nossa mente em alguma forma que imaginemos ou que nos agrade. Porém, aqui se diz bem claramente que a forma revelada pelo Senhor, a Kardama Muni, por sua divina graça, está descrita na literatura védica. Shabdam Brahma. As formas do Senhor são claramente indicadas na literatura védica. Kardama Muni não descobriu alguma forma imaginária do Senhor, como alegam os patifes. Na verdade, ele viu a eterna, bem-aventurada e transcendental forma do Senhor. Ou seja, não é que através dos Vedas a pessoa consegue ver a forma de Krishna. É que a forma de Krishna está descrita nos Vedas, né? Não é uma forma imaginária, né? Como, por exemplo, tem aquela meditação imaginativa, né? Em que a pessoa vai
imaginando assim vários cenários, vai imaginando várias formas, vai fazendo todo um trabalho assim mental de imaginação para poder entrar num estado assim meditativo, né? Então não se confundir esse darshan, né? Darshan quer dizer visão, né? Quando Kardama Muni viu essa forma, não era uma forma imaginária, não é que ele imaginou e aí viu, não, essa forma realmente era a própria suprema personalidade de Deus que se manifestou diante dele. Inclusive, eles vão dialogar, Krishna vai falar com ele, né? Quer dizer, esse é um nível de elevação muito difícil de se alcançar, né? Muito, muito difícil, né? E tanto é que ele levou 10.000 anos meditando para chegar a esse ponto, né? E naquela época as pessoas viviam 100.000 anos. Então, não se assustem, né? Porque se ele naquela época vivia 10.000 anos e meditou... Não, se naquela época vivia 100.000 anos e ele meditou por 10.000 anos, quer dizer que hoje em dia, se a pessoa medita por 8 anos e ela vive 80 anos, é igual, equivale, né? Mas não que ele ficou o tempo todo ali meditando, né? Ele ficou praticando diferentes tipos de procedimentos, de adoração, de austeridade, né? É como um devoto que fica durante vários anos praticando Bhakti Yoga, cantando suas 16 voltas, né? Assim, estritamente, dia após dia, né? Adorando a deidade, fazendo um sadhana estrito, né? E durante, digamos, se um devoto fizer tudo isso durante 8 anos, por exemplo, equivale a esses 10.000 anos que Kapila Deva meditou, isso praticando o processo recomendado para a era atual, que é o Harinama Sankirtana, né? Porque naquela época o processo que estava em voga era esse processo meditacional, de meditação, né? E realmente era muito mais demorado, mas as pessoas também viviam muito mais tempo. Haribo Ananta Krishna Das, reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Vamos aqui continuar então. Vamos então para o verso número 9. Verso número 9 não tem significado. Satam Virajan Arkabham Sita Padmopalas Srajam Snigdhani Lakavrata Faktrabjam Virajum Baram. Saha, este Kardama Muni, tam a ele, Virajan, sem contaminação, Arkabham, refulgente como o sol, Sita, brancos, Padma, lótus, Utpala, lírios d'água, Srajam, guirlanda, Snigdha, lisos, Nila, azul marinho, Alaka, de cachos de cabelo, Vrata, uma abundância, Vaktra, rosto, Abjan, semelhante ao lótus, Viradha, pura, Ambaram, roupa. Tradução, Srila Prabhupada, Kardama Muni viu a suprema personalidade de Deus que está livre da contaminação material, sob sua forma eterna, refulgente como o sol, usando uma guirlanda de lótus brancos e lírios d'água. Uma guirlanda de lótus brancos e lírios d'água. Olha que lindo, né? O Senhor estava vestido com pura seda amarela, e seu rosto de lótus estava emoldurado com lisos e escuros cachos de cabelo ondulado. Essa é a descrição védica, isso bate com a descrição védica, né? Bhagavatam também apoia a versão védica, né? O Bhagavad Purana, Purana Imaculado, né? Então, essa descrição da forma de Krishna, cabelos negros com cachos escuros, o cabelo liso com cachos escuros e ondulado. É liso, mas não é aquele cabelo liso, né? Cabelo liso, mas meio ondulado, né? Com cachos
E o cabelo escuro, não era louro, né? Escuro, né? Roupa de seda amarela, sempre que Cristo veste essa roupa amarela e de seda, né? Porque é um tecido muito fino, né? E essa guirlanda de lótus brancos e lírios d'água, né? Igual falava aquele rei, olhai os lírios dos campos, eles não tecem, mas nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir com um deles, né? Isso é um verso, não sei se está na Bíblia, né? Então, lírio também é uma flor muito transcendental, né? Vamos para o verso 10, isso não tem significado. Kirtinam Kundalinam Shankachakra Gadadaram Swetotpala Kridanakam Manasparsha Ismitekshanam. Kirtinam, adornado com uma coroa. Kundalinam, usando brincos. Shankha, búzio. Chakra, disco. Gada, massa. Dharam, portanto. Sweta, branco. Utpala, lírio. Kridanakam, brinquedo. Manaha, coração. Sparsha, tocante. Smita, sorridente. Ikshanam, e olhando. Então continua a descrição dessa forma de Krishna que apareceu para Kardama Muni. Diz o seguinte: adornado com uma coroa e com brincos, ele portava seus característicos búzio, disco e massa em 3 de suas mãos. Então ele apareceu com 4 mãos, mais um lírio branco na 4ª mão. Quer dizer, então ele não apareceu na forma assim, original de Krishna, de 2 braços. Ele apareceu na forma de Narayana, ou Vishnu, com 4 braços, né? E é interessante que nessas 4 mãos, ele segurava numa mão a massa, na outra mão o disco, na outra mão o búzio, e na 4ª mão ele não segurava a flor de lótus, segurava o lírio, porque o lírio é tão transcendental quanto a flor de lótus, né? Geralmente nós escutamos que os 4 símbolos de Vishnu, né, tem a flor de lótus, mas nessa ocasião aqui, ao invés da flor de lótus, ele estava segurando um lírio. Olha que interessante, né? E ele olhava em volta num estado de espírito alegre e sorridente. Imagina, Narayana apareceu num estado alegre e sorridente, né? Assim, está descrito também que ele estava montado no seu pássaro Garuda, segurando concha, disco, a massa e um lírio, uma flor de lírio. Bem interessante, né? A palavra lírio em sânscrito é utpala. Utpala, né? É lírio, né? Muito bem. Nós vamos ler também o verso 11, né? Já para dar uma adiantada aqui na leitura, que é a continuação desse aqui, que diz o seguinte: Vinyasta charanam bojam amshadeshe garut mataha dristva ke vastitam vakshaha sriyam kaustubat kandaram. Vinyasta, tendo sido colocados, charanam bojam, pés de lótus, amshadeshe, sobre os ombros, Garut Mataha, de Garuda, Dristva, tendo visto que no ar, Avastitam, permanecendo, Vakshaha, sobre seu peito, Sriyam, marca auspiciosa, Kaustubha, a gema Kaustubha, Kandaram, pescoço. Outros símbolos e características, né, da forma de Krishna. E diz o seguinte: tradução e significado de Prabhupada: com uma faixa dourada sobre seu peito. Uma faixa dourada sobre seu peito. A famosa gema Kaustubha, pendurada em seu pescoço. Ele permanecia no ar
com seus pés de lótus colocados sobre os ombros de Garuda, que é o pássaro transcendental de Krishna. Então ele veio, né, de cima, montado no seu pássaro Garuda, com seus pés de lótus sobre os ombros de Garuda, com o olhar sorridente, né, e alegre, né, e a famosa gema Kaustuba no pescoço. Essa gema Kaustuba é uma característica exclusiva de Krishna, porque, por exemplo, nos Pretas Vaikuntha, muitos devotos puros, né, eles assumem a mesma forma de Narayana, com 4 braços, e você não consegue, a pessoa quando olha não consegue distinguir quem é Narayana e quem é o devoto, o Vaishnava puro que que assumiu aquela forma. A única maneira de identificar é que Krishna está com a joia Kaustuba, e esses devotos que alcançaram essa perfeição chamada Swarupa, né, essa liberação chamada Swarupa, que é alcançar a mesma forma de Krishna, tem Salokya, né, alcançar o planeta de Krishna, Sasti, que é alcançar as mesmas opulências de Vishnu, né, aí tem Salokya, né, morar no mesmo planeta que Vishnu, e Swarupa, tem a mesma forma. Então, a pessoa chega de Vaikuntha e vê vários seres exatamente idênticos a Narayana. Só que não, né? Porque Narayana tem a joia Kaustuba. Então, quando aparece Narayana com a forma Kaustuba, além de ele ser, claro, mais refulgente que todos os outros, isso é a identificação, né, dele, é que tem essa joia Kaustuba, né? Vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. As descrições nos versos 9 até o verso 11, que é esse aqui, o Senhor sob sua forma eterna e transcendental, são tidas como descrições da versão védica autorizada, não é imaginação, não é um delírio, né? Não é assim não é um sonho, né? Ou alguma coisa assim, né? Mas são descrições da versão védica autorizada. Essas descrições certamente não são a imaginação de Kardama Muni. Os adornos do Senhor estão além da concepção material, como é admitido mesmo por impersonalistas como Shankaracharya. Narayana, a suprema personalidade de Deus, nada tem a ver com a criação material. Embora fale que vestia roupa de seda e tinha, né, esses diferentes adornos, todos esses adornos são totalmente espirituais, né? Não tem nada a ver com nada material, né? Quando fala seda é o que é mais aproximado, né? Mas não é que seja seda, do bicho da seda, que foi feita a roupa de Krishna, né, com um tecido de seda, através do bicho da seda, não. Nada disso. Isso aí, todos esses adornos e essas vestimentas de Krishna são totalmente eternos e espirituais, né? Então, continuando aqui, através, então está aqui, as variedades do Senhor transcendental, seu corpo, sua forma, sua roupa, suas instruções, suas palavras, não são fabricadas pela energia material, como as palavras de Krishna na Bhagavad Gita, não foi alguém que criou, né? Mas são todas confirmadas na literatura védica. Através da prática de yoga, Kardama Muni viu realmente o Senhor Supremo como ele é. Não teria sentido ver uma forma imaginada de Deus após praticar yoga por 10.000 anos, aí vê uma forma imaginada, não tem nada a ver, né? Uma forma da mente, não, foi uma forma real, né? A perfeição do yoga, portanto, não culmina no niilismo ou no impersonalismo. Pelo contrário, a perfeição da yoga atinge-se
quando se vê realmente a personalidade de Deus sob sua forma eterna. O processo da consciência de Krishna consiste em apresentar diretamente a forma de Krishna. A forma de Krishna é descrita na literatura védica, autorizada, chamada Brahma Samhita, por exemplo. Sua morada é feita de pedras Chintamani, e o Senhor brinca ali como um vaqueirinho e é servido por muitos milhares de gopis, ou deuses da fortuna. Essas descrições são autorizadas e uma pessoa consciente de Krishna aceita-as diretamente e age baseada nelas, prega-as e pratica serviço devocional como se prescreve nas escrituras autorizadas, ou seja, não é que eles alcançam esse darshana da personalidade de Deus, não é que eles alcançam através do estudo dos Vedas, não. Eles alcançam através da meditação nessa forma de Krishna, né? Os Vedas, eles apenas, essas formas, elas são confirmadas nos Vedas, né? Elas são confirmadas nos Vedas. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitanjena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobistam Staptam Janabhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swa Padantikam. Nascemos na mais escura ignorância, o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento, ofereço minhas espirituosas reverências a ele, e quando é que Silarupa Goswami, que estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo sobre Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandeham Siliguru Siyuta Padakamalam Siligurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitanscha. Essa oração te oferece reverências ao Guru, oferece reverências ao Shikshas Gurus, ao Diksha Guru e depois a todos os Shiksha Gurus, depois aos Vaishnavas em geral, depois aos 6 Goswamis de Vrindavana, em seguida ao Panchatattva e depois Lalita Visakha Radha Krishna. Então oferecemos nossas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, que são cheios de compaixão pelas almas caídas e como aves dos desejos satisfazem o desejo das entidades vivas. Anchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Em especial sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Gitnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prachatai Chatyarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasali Gaura Bhakta Vida Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então entrou aqui também Lila Govinda Das Hare Krishna Jai Srila Prabhupada. E bom, vamos ler então. Eu vou ler um verso antes do verso 8, né, para ficar mais no contexto. Foi o verso que foi lido ontem para o Mahaprabhu Kripa. Não, verso 7, né? Vou ler o verso 7, que diz assim: durante este período de penitência, no primeiro, o verso 6 diz: o sábio Maitreya replicou, tendo recebido ordem do Senhor Brahma de gerar filhos nos mundos, o adorável Kardama Muni praticou penitências às margens do rio Saraswati por um período de 10.000 anos. Quer dizer, ele fez isso não que estava almejando algum benefício pessoal, ele fez isso seguindo a ordem de seu
progenitor do Senhor Brahma, né? Kardama Muni nasceu diretamente do Senhor Brahma, da sombra do Senhor Brahma. Embora ele foi criado, mas ele nasceu da sombra, mas não era um Rakshasa, né? Ele era um Brahmana, né? Muito avançado, né? Um sábio, né? E quando ele recebeu essa ordem, assim como Srila Prabhupada, quando ele recebeu a ordem de Bhaktivedanta Saraswati, de pregar na língua inglesa, ele veio para o Ocidente, né? Então, o Srila Prabhupada sempre dizia: eu vim aqui pela ordem do meu mestre espiritual. E submeteu a todas essas austeridades e penitências para nos agraciar a consciência de Krishna pela ordem do seu mestre espiritual, Bhaktivedanta Saraswati, que desde a primeira vez que o encontrou, já deu essa instrução que ele deveria pregar a consciência de Krishna na língua inglesa, né? Então, Prabhupada dedicou a sua vida, mesmo quando casado, ele imprimia a revista De Volta ao Supremo, né? Ele tinha a sua farmácia, mas ele estava assim concentrado, né? Se preparando para, no final da vida, né? Trazer a consciência de Krishna para nós, né? Isso seguindo a ordem do guru dele. Ele não veio para o Ocidente por capricho ou porque queria nome e fama, como alguns gurus que vêm e enriquecem e, né? E aí criam assim toda um mise-en-scène, né? E vão assim atrás das pessoas abastadas, né? Para se promover e se elocupletar, né? Com bens materiais, né? Não, da mesma forma, Kardama Muni fez essa meditação por 10.000 anos para se preparar para criar progenie e assim casou-se com Devahuti e assim teve assim, uma progenie assim muito grande, muito grande. Por isso que ele é até chamado Senhor das Criaturas, né? Ele, obedecendo ao Senhor Brahma, criou progenie, né? E então, né, durante essa penitência, né, no verso 15 diz: durante este período de penitência, o sábio Kardama, mediante a adoração, através do serviço devocional. Veja bem, não foi uma meditação impersonalista, né? Não foi que, né, Kardama era um yogi impersonalista. A meditação dele era em Krishna, né? Então, através dessa adoração, através do serviço devocional em transe, né? Mediante a adoração, através do serviço devocional em transe, satisfez a personalidade de Deus, que é o pronto outorgador de todas as bênçãos para aqueles que recorrem à sua proteção, né? Então, essa meditação que ele fez foi meditação yógica Vaishnava, né? E depois disso diz: e então na Satya Yuga, está bem frisado aqui que não foi agora, nessas eras, nem na Dwapara Yuga, nem na Treta, foi lá no início da Satya Yuga, ainda por cima, no início da criação, né? Quer dizer, muitos milhões de anos atrás, a suprema personalidade de Deus, de olhos de lótus, estando satisfeito, mostrou-se a este Kardama Muni, manifestando sua forma transcendental, e só pode ser compreendida através dos Vedas. Quer dizer, não é que você consegue ver essa forma de Krishna através dos Vedas. Ela pode ser compreendida, porque ela é descrita nos Vedas, não é uma coisa imaginária, né? E depois diz assim: Kardama Muni viu a suprema personalidade de Deus, que está livre da contaminação material, sob sua forma eterna, refulgente como o sol, usando uma guirlanda de lótus brancos e lírios d'água. Lótus brancos e lírios d'água. O Senhor estava vestido com pura seda amarela e seu rosto de lótus estava emoldurado com lisos e escuros cachos de cabelo ondulado. Quer dizer, então, o Prabhupada explica que esses adornos não são materiais, né? Não é assim, flores materiais, não é roupa de seda material, é tudo transcendental, eterno, espiritual, né? E depois no verso seguinte, adornado com uma coroa e com brincos, ele portava seus característicos búzio, disco e massa,
em 3 de suas mãos, e tinha um lírio branco na 4ª mão, não lótus, mas um lírio branco. A gente vê por aqui que o lírio é tão importante quanto o lótus, né? Ele olhava em volta num estado de espírito alegre e sorridente, cuja visão cativa os corações de todos os devotos. Aí no verso 11, com uma faixa dourada sobre seu peito, a famosa gema caustuba pendurada em seu pescoço, ele permanecia no ar com seus pés de lótus colocados sobre os ombros de Garuda. Então, essa é a descrição da aparição do Senhor Vishnu, Narayana, que é o próprio Krishna, né? Narayana é a expansão de Krishna, essa aparição diante de Kardama Muni. Uma vez um devoto se aproximou de Srila Prabhupada e perguntou: Srila Prabhupada, como é que nós podemos fazer para ver Krishna? Aí Srila Prabhupada disse: você não tem que se preocupar em ver Krishna, você tem que fazer por onde Krishna te veja. Você tem que se fazer austeridade, serviço devocional e assim se esforçar para que Krishna te veja, né? Você não tem que ficar preocupado, né, e se esforçando para ver Krishna. Esse Prabhupada falou, né? Então aqui nós vemos também que Kardama Muni estava ali meditando em serviço devocional, meditando em Krishna, e o propósito dele não era: eu quero fazer tudo isso para poder ver Krishna. Não. Ele estava ali seguindo a ordem de seu guru de procriar, e para procriar de forma adequada, como nós já falamos anteontem, que eu dei aula também na quinta-feira, a pessoa, para poder ter uma boa progenie, ela deve executar sacrifícios, austeridades, né? Isso até mesmo na ISKCON, né, nos dias de hoje, né, a gente vê que muitos devotos, antes de se casar, passam muitos anos, né, como brahmacharis, fazendo vários tipos de serviço devocional, fazendo várias austeridades, né, para depois então se casar, e aí tem filhos maravilhosos, né? Então desde essa época também era assim, né? Para criar boa progenie, ele então foi meditar, se preparar, né? Nem tinha casado ainda, né? Foi se preparar. Depois de 10 mil anos, Manu, nesse capítulo, vai aparecer Manu, o próprio Swayambhuva Manu, o pai da espécie humana, e vai oferecer para ele a sua filha, Devahuti, que também era uma yogini avançada, embora fosse uma princesa. Ela é descrito que ela tinha as 8 perfeições yógicas, né? Era também uma yogini, né? E assim, Manu ofereceu essa sua filha para ele, para que essa progênie ocorresse, né? E aí ele foi meditou, fazer durante 10 mil anos, essas austeridades intensas, né? Naquela época as pessoas viviam 100 mil anos, imagina. E aí então, meditando na forma transcendental de Krishna, Krishna então apareceu para ele, assim como apareceu para Dhruva Maharaj, né? E temos outras, Narada Muni na vida anterior, também, antes de aparecer como Narada, ele foi meditar e Krishna também apareceu diante dele. Então, quando a pessoa tem mérito, né? Quando ela tem crédito, né? Krishna aparece para ela, né? Da mesma forma, quando ela satisfaz, é dito que o devoto pratica serviço devocional, e Sr. Balarama, então, recomenda esse devoto para o Sr. Nityananda, né? Nityananda recomenda para Srimati Radharani, e Srimati Radharani recomenda para Krishna. Então, hoje em dia, já existe um atalho, né? Porque Chaitanya Mahaprabhu era Radha Krishna. Então, em vez de passar por Radha para depois ir para Krishna, não, já vai direto para Radha Krishna, através do seu Chaitanya, né? Então, também na Bhagavad Gita, Krishna também se revela sua forma universal para Arjuna, né? No capítulo 11, né? Quando Krishna, primeiro ele fala, né, que Aham Sarvasa Prabhavo, Matar Sarvam Prabhatate,
Itmata Bhajantemam, Buddha Bhava Samam Vita. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais, todos os mundos emanam de mim, né? E o sábio que se reconhece isso, se ocupa do meu serviço devocional, me adora com toda a sua devoção. Porque você falou tudo isso, Arjuna realizou, né, que ele não era simplesmente um amigo dele, era o próprio Deus em pessoa que estava ali na frente dele, né? E aí ele teve essa realização. Até então ele estava lidando como se Krishna fosse o seu mestre espiritual. Mas depois, quando ele percebeu que Krishna era a própria personalidade de Deus, que estava ali na frente dele, ele falou, né? Parambrahma, Paramdama, Pavitram, Paramambavam, Purusham Saswatam Divyan, Adideva Ajan Vibhum, né? Você é o Supremo Brahma, você é a Suprema Morada, Parandama, Pavitram Paramam, você é o mais puro, né? Purusham Saswatam Divyan, você é a pessoa eterna e divina, né? Parambama, Parandama, Purusham Saswatam Divyan, né? Purusham Saswatam Adidevam, você é o Deus original, Ajan Vibhum, você é Ajan Vibhum, e você é o não nascido e é o todo-poderoso, né? Então ele pede para Krishna mostrar a sua forma universal, né? E aí então Krishna mostra aquela forma universal, né? Com muitas cabeças, com muitos braços, e Arjuna vê todo o universo, assim como a Yashoda também viu todo o universo na boca de Damodara, né? Quando ele comeu terra, né? Então Arjuna viu todos os universos, viu o passado, o presente e o futuro, viu aqueles reis ali no campo de batalha sendo devorados, né? Mas a forma era muito assim assustadora, né? Então, depois de um tempo, a Arjuna ficou perturbado, né? Porque a Arjuna não estava querendo esse tipo de de realização, assim, dessa forma assustadora, né? Então, ele, depois de um tempo, ele faz várias orações, né, para Krishna, pede desculpa pela intimidade que ele teve com Krishna, né? Aí ele fala assim, o verso 46, ele fala: ó forma universal, ó Senhor de 1000 braços, desejo vê-lo em sua forma de 4 braços, com elmo na cabeça e com massa, disco, buzo e flor de lótus em suas mãos. Anseio por ver esta sua forma, né? E aí Krishna fala, né? Meu querido Arjuna, com prazer lhe mostrei, através de minha potência interna, esta forma universal, suprema, dentro do mundo material. Antes de você, ninguém jamais tinha visto esta forma primordial, ilimitada e plena de refulgência deslumbrante. Ó melhor dos guerreiros puros, antes de você, ninguém jamais vira esta minha forma universal, pois nem através do estudo dos Vedas, da execução de sacrifícios, da caridade, de atividades piedosas ou de rigorosas penitências, posso eu ser visto nesta forma no mundo material. Quer dizer, nem a pessoa estudando os Vedas, nem a pessoa executando sacrifícios, nem dando caridade, nem executando atividade piedosa, ela consegue ver essa forma de Krishna. Aí ele fala assim, aí Krishna fala: você ficou perturbado e confuso ao ver este meu aspecto horripilante? Então ele diz: agora basta, meu devoto, volte a livrar-se de toda perturbação, e com a mente tranquila, você pode então agora ver a forma que você deseja. E Sanjaya disse então para Dhritarashtra: a suprema personalidade de Deus, Krishna, tendo falado essas palavras a Arjuna, manifestou sua verdadeira forma de 4 braços. E por fim, agora que é incrível, hein? Ele mostrou sua forma de 2 braços, encorajando assim o amedrontado Arjuna. Quer dizer, Kardama Muni viu essa forma de Narayana há 10.000 anos atrás, executando severas austeridades e penitências e praticando yoga por 10.000 anos. Porém, aqui nós vemos que Arjuna, sendo um guerreiro, não sendo nem um yogi
simplesmente por ser um amigo de Krishna, ele pôde ver a sua forma, não só de 4 braços, mas a sua forma original, né? Então, ao ver Krishna em sua forma original, Arjuna disse: ó Janardana, agora que vejo essa forma aparentemente humana, de uma beleza sem par. Né? Como diz na Bíblia, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, a forma aparentemente humana, de uma beleza sem par. Minha mente está tranquila e reassumi minha natureza original. E aí então Krishna diz para Arjuna uns versos famosos. Né? Ele diz assim: meu querido Arjuna, esta minha forma que você vê agora é muito difícil de contemplar. Até mesmo os semideuses sempre buscam a oportunidade de ver esta forma que é tão querida. Então a forma de Krishna é muito querida, né? Aí ele fala no verso 53, ele diz: a forma que você vê com seus olhos transcendentais, a pessoa tem que ter olhos para ver. Não é que qualquer um chegue e vê, não. Tem que ter olhos para ver essa forma, transcendentais, né? Então, a forma que você vê com seus olhos transcendentais não pode ser compreendida, de novo, através do simples estudo dos Vedas, nem por submeter-se a sérias penitências, nem por fazer caridade, nem por prestar adoração. Não é por esses meios que alguém pode ver-me como sou. E aí tem o famosíssimo verso, os 2 versos, 54 e 55, do capítulo 11, em que Krishna fala: Bhaktya tu ananyanya shakya aham evam vidorjuna gyatum drastum chatatana pravestum chaparantapa. Ele diz: meu querido Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso é possível compreender-me como eu sou aqui diante de você, podendo ser visto diretamente. Somente dessa maneira você pode ingressar nos mistérios da compreensão acerca de mim. Né? Então, serviço devocional indivíduo. O que é isso, indivíduo? Significa que a pessoa adora Krishna, não adora outros semideuses, não adora, né? Assim, Krishna também ele quer exclusividade, né? Assim como o marido, ele quer que a esposa seja fiel a ele, não tenha, né, outros relacionamentos, né? E a esposa também não quer que o marido tenha outros relacionamentos. Quer dizer, Krishna também pede essa fidelidade, essa exclusividade. Né? Serviço devocional indivíduo. Só assim é possível compreender-me como eu sou, aqui diante de você, podendo ser visto diretamente. Somente dessa maneira você pode ingressar nos mistérios, né, a respeito da personalidade de Deus. Né? E aí no verso seguinte, que é não menos importante, que é o último verso do capítulo 11, aí Krishna diz o seguinte, é o verso 55 do capítulo 11, ele fala o seguinte, ele diz, tá aqui, ele fala assim, Bhaktya tu ananyanya sakya aham evam vidorjuna gyatum drastum chatattvena pravestum chat... Não, isso aí foi o verso que nós já lemos, né? O verso seguinte seria o verso, inclusive o Prabhupada cita aqui no significado o verso famoso do Svetasvatara Upanishad 6.23, que diz: Yasya deve parabhati jata deve tataguru taseite katitaryarta prakashante mahatmana. Que alguém que tem devoção inabalável pelo Senhor Supremo e é dirigido pelo mestre espiritual, no qual ele tem mesma fé inabalável, pode ver a suprema personalidade de Deus por revelação. Né? E ninguém pode entender Krishna através da especulação mental. Né? Então, quem não recebe treinamento pessoal sob a orientação do guru autêntico, não pode nem começar a entender Krishna.
né? Então, todo o significado da literatura védica são automaticamente revelados. Agora sim, o verso 55, que é o que eu ia falar, é o seguinte: Mat karma krit mat paramo mat bhakta sangavarajita nirvaira sarva bhuteshu yasaman etipandava. Meu querido Ajna, aquele que se ocupa em meu serviço devocional puro, livre das contaminações, das atividades fruitivas e da especulação mental, que trabalha para mim e faz de mim a meta suprema de sua vida, sendo amigo de todos os seres vivos, com certeza ele virá a mim. Então, essa foi a última palavra de Krishna nesse capítulo. Não, isso mesmo. E aí então, no último capítulo, Krishna confirma isso. No capítulo 18 do Gita, tem o famoso verso que Krishna confirma no verso 55 também. No capítulo 18, a perfeição da renúncia, Krishna diz: Bhaktyaman abhijanati javanjash chasmitatpataha tatoman tatpato gyatva vishate tadanantaran. Krishna fala, é unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus, né? Então, quer dizer, mais evidência que isso é impossível, né? E aqui temos o Nityananda Leão, Jai Prabhu. Marcelo Magalhães apareceu aí na live, né? Já vou responder a sua pergunta, Marcelo. Então, aqui Prabhupada menciona, né, que também essas formas de Krishna são descritas no Brahma Samhita, né? E daí ele cita o famoso verso, né? Chintamani prakarasana sukalpa vriksha laksha vriteshu surabi abhipalayantam Lakshmi Sahaja Satasam Brahma Sevyamana Govindanadi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, o primeiro progenitor, né, que é a causa de todas as causas, que está ordenhando as vacas. Olha só o que Krishna está fazendo lá em Goloka Vrindavana. Está ordenhando as vacas e satisfazendo todos os desejos dos devotos em moradas construídas com joias espirituais. Quer dizer, ele concede os desejos através da árvore dos desejos, né, Kalpa Vriksha, né? Também tem em Vrindavana, aqui na Terra, essas árvores do desejo lá em Vrindavana. Você faz um desejo, ela satisfaz seu desejo, né? Kalpa Vriksha, satisfaz o desejo. E assim, em moradas que são as gemas espirituais, quer dizer, aqui o mundo material é formado com átomos, moléculas. No mundo espiritual são gemas espirituais, né, chamado Chintamani, né? E depois rodeado por milhões e milhões de árvores do desejo e sempre servido com grande reverência e afeição por centenas de milhares de Lakshmis ou Gopis, né? Então ele está ali ordenando as vacas, satisfazendo todos os desejos, cercado de milhões de árvores dos desejos e em moradas construídas com gemas espirituais e sempre servido com grande respeito e reverência por centenas e milhares de Lakshmis ou Gopis, né? E essa descrição ela continua todo dia de manhã, né, quando abre o altar, né? E nós então cantamos, né? Venum Gvanantanaravinda Dalaya Taksha Bharavatam Samasitam Buddhasundarangam Kandarpa Koti Kaminiya Vishesha Sobam Govindam Adipurusham
Tamaham bhajami. Significa isso? Significa o seguinte, eu vou ler aqui direto do Brahma Samhita. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é muito adepto em tocar sua flauta, com olhos fluorescentes, como pétalas de lótus, em cuja cabeça está adornada com uma pena de pavão. Olha a descrição, hein? E com a figura da beleza tingida com a cor de nuvens escuras azuladas, e com sua amabilidade única, encantando milhões de cupidos. Kandarpa Koti Kaminiya, né? Kandarpa Koti Kaminiya quer dizer, Kandarpa Cupido, né? Koti, milhões de cupido, Kaminiya está encantando, Kandarpa Koti Kaminiya está milhares de cupidos, né? Então a descrição é dada aqui pelo Sr. Brahma, que ele viu pessoalmente isso, né? Através também de milhares de anos de meditação, ele pôde ver essa forma, né? E aí tem um verso que a gente não canta, antes do Angani e Asyasa Kalen, tem outro verso que diz assim: Alola Chandra Kalasava Namalya Vansi Ratnam Gadan Pranayakeli Kalavilasam Shamantri Bangalalitam Nyata Prakasham Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, em volta de cujo pescoço está balançando uma guirlanda de flores de lótus, assim como aqui, como apareceu diante de Kardama, né, com uma guirlanda de flores de lótus branca e de lírios brancos também, está escrito. Brahma também viu, né, o Senhor Brahma também viu no pescoço de Govinda essa guirlanda de flores embelecida com a joia da lua, Moon Locket. Moon Locket é essa joia da lua, Kaustuba, né, cujas duas mãos estão adornadas com a flauta e com joias, e que sempre se revela em passatempos de amor, cuja sua forma curvada em 3 locais, né, de Shamasundara se manifesta eternamente. Quer dizer, quando o Shamasundara dança, né, quando o Krishna dança, ele curva em 3 locais, né? Assim, 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 né? Igual assim, faz um tipo zigue-zague, né? Esse verso, né? E aí o verso que nós cantamos de manhã também, Angani Yasya Sakalen Driyavri Trimanti Pashanti Panti Kalayanti Shiran Jaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jwala Vigrahasya Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Tradução: eu adoro Govinda, o seu primordial, cuja forma transcendental é plena de bem-aventurança, verdade, substancialidade, e assim é plena do mais refulgente esplendor. Cada um dos membros desta figura transcendental possui em si mesmo as funções plenas de todos os demais órgãos. Quer dizer, ele pode comer com os olhos, ver com os pés, né? Quando se oferece a boca diante da forma de Cristo, ele pode comer com os olhos, ele pode ver com os pés, pode escutar com o nariz, né? Então, assim, os membros, assim, os sentidos, né, são intercambiáveis, né? Cada um dos membros dessa forma pode executar a função plena de qualquer outro órgão. E ele eternamente vê, mantém e manifesta os universos infinitos, tanto espirituais como mundanos, né? Ele vê porque, através da super-alma, ele é Lokashakti, ele é testemunha do mundo, né? Lokashakti, então ele vê, né? A palavra Lokashakti, meu querido irmão espiritual, significa aquele que é o testemunho do mundo. Então, ele eternamente vê tudo, tá vendo? Seu Jagannatha, né? Tem os olhos arregalados, tá vendo tudo, né? Eternamente ele vê, mantém, através de Vishnu, né? E manifesta os universos infinitos
tanto os espirituais como mundanos, né? E aí tem também no Brahma Samhita um verso muito importante que fala exatamente o fato de que através dos Vedas não conseguimos, através de mero estudo dos Vedas, não conseguimos realizar essa forma de Krishna, né? Diz assim: Advaita Nachuta Manadim Manantarupa Adyam Purana Purusham Navandyovanancha Vedeshu Durlaban Adurlaman Atma Bhakto Govindamadi Purusham Tamahan Bhajami. Ele diz assim: eu adoro Govinda, o seu primordial, que não é acessível através dos Vedas. Vedeshu Durlaban. Durlaban quer dizer é muito raro, assim, não é acessível através dos Vedas. Mas Vedeshu Adurlaban. Adurlaban quer dizer que não é difícil. Né? Durlaban não é acessível. E Adurlaban, Atma Bhakto, pela devoção pura da alma, sim, ele é acessível. Né? Então, assim, não é acessível pelos Vedas, mas obtenível pela devoção pura da alma, Atma Bhakto. Né? Adurlaban, Atma Bhakto. Né? E que ele não tem um segundo, ele é um sem um segundo, ele não está sujeito à degradação, né? Ele não se deteriora como nós, né? Que ficamos velhos, né? Ele também é sem um começo, ele é eterno, e cuja forma é infinita, ilimitada, ananta. Né? Advaitam quer dizer sem um segundo. Né? Anadim é sem um começo. Advaitam sem um segundo. Anantarupa, forma ilimitada. E é uma coisa interessante, ele é a pessoa mais velha, Adipurana, pessoa mais velha, Purana quer dizer velho, né? Então, Adipurana Purusham, pessoa mais velha, porém, Navajovanancha. Tá? Navajovana, quer dizer jovem, parecido com o português, né? Jovana. Então, Navajovana, jovem novo. Ele sempre se apresenta como um jovem novo, tipo 16 anos, 15 anos, 16 anos, né? Essa é a forma eterna dele em Goloka Vrindavana, é Navajovana, um jovem novo, né? E também tem um verso aqui interessante no Brahma Samhita que corrobora de que os yogis e os impersonalistas, os gyanis, eles, depois de milhares de anos, só se aproximam da ponta do dedão do pé de Krishna. É o verso seguinte a esse, é o verso 34, que diz assim: Pantastu koti satavat sarasam pragamyo vayoratapi manaso munipungavanam sopyasijat prapadatimina vichincha tatve govindamadi purusham tamaham bhajami. Ele diz assim: eu adoro Govinda, o seu primordial. Os yogis que praticam pranayama, né? Vayor, né? Controle dos ares do corpo, né? E através do pranayama e prendem a respiração, e também os gyanis que procuram descobrir o Brahman não diferenciado pelo processo de eliminação do mundano, que é o processo de como é que se diz? De yoga, chamado, que logo no início da Bhagavad Gita, Krishna ele revela esse processo, que é o processo de, oh meu Deus, deu um branco, da diferenciação, do estudo analítico entre o espírito e matéria, né? Quem se lembrar aí pode colocar o processo do estudo analítico entre espírito e matéria. Agora não me lembro de sânscrito, né? Agora não estou lembrado, deu um branco, né? Então, esses gyanis, eles praticam esse processo chamado net, né? Quer dizer, isso é espiritual, isso não é. Isso é espiritual, isso não é. Eles vão fazendo a diferenciação do que é espiritual do que não é. Estudo analítico entre espírito e matéria, né? Então, esses gyanis praticam esse processo, desse estudo analítico, e os yogis, o processo de meditação, através da Ashtanga Yoga, né? Pranayama, controle dos ares vitais, e com isso eles levam
para descobrir o Brahman não diferenciado, quer dizer, refulgência, Brahman, eles levam milhares de anos nesse processo, para então somente alcançar a ponta do dedão dos pés de Govinda. Né? Então a tradução é a seguinte: eu adoro Govinda, o seu primordial, cuja a ponta do dedão dos seus pés de lótus só é aproximada apenas, só é aproximada pelos yogis que aspiram a transcendência e se ocupam, se submetem ao sistema de pranayama, retendo a respiração, e também os gyanis alcançam, se aproximam, apenas se aproximam da ponta do dedão do pé, tentando descobrir o Brahman diferenciado, o Brahman não diferenciado, né, pelo processo de eliminação do mundano, e isso se estendendo por milhares e milhões de anos. Quer dizer, Kardama Muni, ele praticou a meditação, mas a meta dele não era descobrir o Brahman diferenciado e nada disso, e alcançar a ponta do dedão do pé de Krishna, não. A meta dele, ao fazer essas austeridades e meditação, era seguir a ordem de seu guru de gerar progênie, né? Então essa era assim o intuito dele, e não a poder ver, né, a forma de Krishna. Só que então Krishna mostrou essa forma espontaneamente, né? Bom, então vamos ver aqui os comentários, né? Temos aqui algumas pessoas que entraram depois. Lila Das Benvenuti, bem-vindo, Lila Das. Lila Das vai dar aula na próxima terça-feira, né? Deve ser lá para o verso 13, por aí, né? Eu li hoje até o verso 11, segunda-feira será o verso 12, e Lila Das deve dar o verso 13. Fica esperto aí. Aí vem o Fernando Araújo da Silva. Ele faz aqui uma pergunta. Fernando Araújo da Silva. Ele diz o seguinte: cadê? Caramba, perdi aqui. Fernando Araújo da... Não. Antes tem a pergunta do Marcelo Magalhães. Como pode existir gente que continua impersonalista, mesmo depois de ler um verso desses? Né? Essa é a pergunta interessante de Marcelo Magalhães. Marcelo Magalhães, através de jogo de palavras, através da especulação e do jogo de palavras, porque eles não querem se render a Krishna, né? Ou seja, uma pessoa se torna Mayavadi, personalista, por dois motivos. Um, porque está frustrado. Todos os relacionamentos que ele teve na vida foram frustrantes e causaram sofrimento, né? Então é como uma eutanásia espiritual, né? Eles não querem mais nenhum relacionamento, nem com Deus. Eles acham que se relacionarem com Krishna, com a personalidade de Deus, também vão sofrer, né? Porque sofreram quando eram criança com os pais, depois foram maltratados, depois na escola foram maltratados, sofreram bullying, depois, né, casou e também sofreu no casamento, então foi frustrado em todos os relacionamentos. E aí então ele quer evitar qualquer tipo de relacionamento pessoal, né? E outro assim, movimento psicológico que faz a pessoa tornar-se um Mayavadi é extrema rebeldia, né? A pessoa não quer se submeter a ninguém, né? Ele não quer que haja alguém acima dele para lhe dar instruções, lhe dar ordem. Então ele quer ser Deus, ele quer ser livre para fazer o que ele quiser, né? Isso é mais comum hoje em dia, né, também. A pessoa quer... você se sente bem assim? Não tem? A pessoa não falam isso? Se você se sente bem assim, então vai fundo, vai embora. Se essa é a sua verdade, né? Não tem esse tipo de discurso, né? Se essa é a sua verdade, então vai fundo. Isso é o pensamento Mayavadi, né? Isso dá assim, a liberdade para a pessoa, já que eu sou Deus, tudo que Deus faz é bom. Então, se eu quiser matar alguém,
não sou eu, é Deus que está matando, né? Então, se eu sou Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ter várias mulheres, várias golpes, eu posso arrancar a cabeça das pessoas, igual o Krishna fez, né? Então, essa pessoa que se torna um Mayavadi, que quer ser Deus, é assim uma atitude de extrema, uma mentalidade, né? Extrema rebeldia. E viemos a esse mundo material por isso, que quisemos, por rebeldia, não quisemos nos submeter a Krishna, não quisemos nos submeter a uma autoridade, né? Então, mesmo que eles aceitam um guru só como uma escada, para depois eles rejeitarem o guru e tornarem-se Deus, né? E também aceitam até a Bhakti Yoga, né? Fazem puja, mas com o intuito de se tornarem Krishna, né? Adoram Krishna para um dia se fundir em Krishna, né? Sayuja Mukti, né? É o mesmo Sayuja Mukti. E aí o que eles fazem? Eles interpretam as escrituras. Eles interpretam as escrituras. Fazem um jogo de palavras com o sânscrito, né? Então, por exemplo, Prabhupada, quando ele chegou no Ocidente, ele trouxe um Bhagavad Gita de um impersonalista, e ele lia e criticava, né? E ele não tinha o Gita ainda, ele não tinha escrito, publicado o Bhagavad Gita como ele é, né, que nós estamos lendo, né? Ele trouxe esse livro desse guru impersonalista, Dr. Ramakrishna. Aí então ele dizia, onde Krishna fala, renda-se a mim, Krishna diz claramente, renda-se a mim, né? Sarvadharma Parityajya Manekam Saranam Vraja Hansapa Pabebyo Mokshai Somatsucha. Abandone todos os dharmas e simplesmente renda-se a mim. Eu vou liberar você de todas as reações pecaminosas, não tema. Então esse Ramakrishna fazia assim, ó, não é para se render à pessoa de Krishna, mas ao Brahman dentro de Krishna, né? Ou seja, essa que é assim, o tipo de jogo de palavras que eles fazem. Não, quando o Krishna fala renda-se a mim, esse mim, na verdade, não é ele, Krishna, mas o Brahman dentro dele, né? Então, esse que é o jogo de palavras. Mamekam, Mamekam quer dizer unicamente a mim. Mamekam Sharanam, renda-se só a mim, né? Mas não, eles acham que esse mim é o Brahman dentro de Krishna que está falando, não é a pessoa de Krishna. E por aí eles vão. E aí o Sankaracharya, mesmo o Sankaracharya, no final da vida, ele escreveu o famoso verso, né? Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Muda Mate. Seus gramáticos tolos, o que vocês vão alcançar com esse jogo de palavras? Né? Adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda, e deixem de especular, né? Foi exatamente isso que Sankaracharya, que é o próprio Shiva, né? Depois de ensinar a filosofia impersonalista para atrair os budistas, aí ele fala esse verso, né? Adorem Govinda, né? Interessante, né? E aqui tem, peraí, a pergunta do Fernando, peraí que aqui deu uma travada. Fernando, vamos ver aqui sua pergunta. Fernando Araújo, por favor, pode ver se estou errado em algumas passagens, em algumas figuras de Krishna, ele está com a cor de pele preta, azul e branco, que nem um céu com as nuvens, ou totalmente azul claro. Está certo? Bom, esses trabalhos, né, artísticos, eles são variados, mas está claramente descrito no Brahma Samhita que Krishna tem uma cor azulada, tipo cobalto, assim, né, de nuvens carregadas de chuva. Então, não é azul claro, né? Essa cor azul claro já é assim um desdobramento, né? É um azul escuro mesmo, né? E até preta, né? Tanto que ele é chamado de Shamasundara, aquele que tem a cor escura. E aqui embaixo eu estou vendo, aqui Lila Das falou Sankhya, isso, Sankhya Yoga. Só que você escreveu Sankhya errado, Lila. É com W-Y-A, Sankhya, né? S-A-N-K-H-Y,
K-H-Y-A, Sankhya. É a filosofia do Sankhya Yoga, né, que é o estudo analítico, né, que os Gyanis praticam esse Sankhya Yoga, né, tentando diferenciar o que é material, o que é espiritual, né. E agora o meu querido Mukundananda Dasa, quanto tempo, Mukundananda Dasa, quanto tempo que eu não te vejo, que eu não falo com você, né, estava com saudade, né. Ele escreve aqui: se Srila Prabhupada não tivesse sacrificado para salvar o mundo, hoje o impersonalismo e niilismo estaria verdejando no mundo. Prabhupada simplesmente os destruiu. Hoje são nem sombra do que eram nos anos 60 e 70. Exatamente, meu querido Mukundananda Prabhu. Que bom ouvir de você aí. Muito feliz em que você está aqui na minha live. Me sinto até honrado, né? Obrigado, né? E obrigado pelas suas palavras também, porque isso você falou uma realidade, né? Nos anos 60, 70, né, Prabhupada falava sobre esses Mayavadi, esses impersonalistas, e um dia os devotos chegaram para ele e falaram: Srila Prabhupada, você fala tanto sobre impersonalistas, Mayavadi, cadê eles? Onde que eles estão? Aí Srila Prabhupada falou: vocês são os Mayavadi impersonalistas, porque vocês não foram treinados a vida inteira a ficar meditando em algo manifesto, um Deus assim, sem forma, uma energia, tal, né? Igual as pessoas falam: o universo está conspirando contra mim. Não existe o universo, é impessoal, né? O universo vai me ajudar, né? Isso é impersonalismo, né? Que o universo não tem personalidade. O universo é uma coisa impessoal, né? O universo está ao meu favor, né? São assim frases impersonalistas, né? Consciência cósmica, né? Já é aproxima. Quer dizer, para ter consciência tem que ser uma pessoa, né? Aí já se aproxima um pouco, né? Mas assim, e Prabhupada falou: vocês são os Mayavadi personalistas, porque vocês não adoram Krishna, vocês acham que Krishna é uma fantasia, é uma imaginação, vocês acham que Deus é alguma coisa sem forma, sem atributos, né, sem personalidade. Então, um dia que vocês ficarem mais avançados no seu devocional, aí sim vocês vão tornarem-se bhaktas, né? Muito obrigado, Mukundananda, pelas suas palavras, né? Exatamente isso que você falou, né? Se não fosse Prabhupada, onde estaríamos, né? De repente eu estaria aí em alguma escola Mayavadi aí praticando meditação impersonalista, né? Então é isso. Agradeço aí pela presença de vocês. Já são 9h26. Então, agora estamos na Semana Santa, né, onde tivemos a Paixão de Cristo, né, que assim manifestou assim, uma compaixão impressionante, né, um amor e compaixão impressionante pela humanidade, né, se sacrificou, assim como Srila Prabhupada se sacrificou, né, como o Kundananda está dizendo aqui, né, ele veio e se sacrificou com 70 e tantos anos de idade para salvar a humanidade, trazer Mahamantra em cada cidade, em cada vila, né? E aí então Jesus também fez algo parecido. Então isso é um devoto puro, né? Ele sente empatia pelo sofrimento das pessoas e ele vem então, mesmo que ele seja um mártir, para salvar a humanidade. Então é isso. Hare Krishna, reverências a todos, devotos e Vaishnavas, todas as glórias a Srila Prabhupada, aqui Jai. Ali, amanhã tem Chaitanya Charitamrita, tem com o Prabhu. Quem vai dar? Amanhã o Chaitanya Charitamrita vai ser. Peraí, deixa eu lembrar quem vai ser. Chaitanya Charitamrita amanhã. Harinath. É o Prabhu Harinath, vai dar Chaitanya Charitamrita. E na segunda-feira, Mayapur Chandra. Né? E na terça-feira, Lila Das Benvenuti. Hare Krishna, Jai.